Vocês devem ter verificado, então, que, como já tratamos na nossa aula, que o custo de estocagem ele é um custo relevante e ele deve ser gerenciado da melhor forma possível. Então, nós vamos tratar a partir de agora de entender um pouquinho quais são os custos envolvidos na gestão de estoques, ok? Preliminarmente, nós podemos dividir os nossos custos em três grupos, né? Então, nós temos três tipos de custos associados a estoque. O que a gente chama de custos diretamente proporcionais, que são os custos de carregamento de estoque, ok? Nós temos os custos inversamente proporcionais, que são os custos de pedido, conforme nós já vimos anteriormente, e nós temos os custos independentes, ok? Falando um pouquinho sobre os custos diretamente proporcionais, e aí especificamente do custo de carregamento de estoque, nós temos a equação que se segue, né? O meu custo de carregamento, que é dado pelo CC, ele é igual ao meu custo unitário de armazenagem, ou seja, quanto custa armazenar cada peça, mais o meu custo de capital. Esse meu custo de capital, ele é a multiplicação da minha taxa de juros, que é o custo de dinheiro no tempo, vezes o preço daquele determinado item, ok? E a minha equação continua multiplicando esse resultado do custo unitário de armazenagem mais o meu custo de capital pela quantidade média em estoque, que para simplificar, a gente está considerando um nível de estoque que varia de 0 até que é a quantidade que eu compro para poder repor esse meu estoque, que é a minha quantidade máxima que eu tenho, já que o meu nível mínimo é 0, dividido por 2. Então eu estou considerando também nesse meu modelo que a minha demanda é constante, então eu não tenho variações no meu consumo de estoque, né? Ele varia sempre a mesma taxa ao longo do tempo, ok? Então, se eu faço essa conta, eu tenho aí o meu custo de carregamento de estoque, ok? Já os meus custos inversamente proporcionais, que a gente chama de custo de pedido, e aí dado pela sigla CIP, a gente calcula multiplicando o número de pedidos no período vezes o custo unitário de cada pedido, ok? E o meu N, que é o meu número de pedidos, eu consigo calcular dividindo a minha demanda, o meu consumo num determinado período, dividido pela quantidade, dado que eu compro sempre a mesma quantidade. Então, exemplificando, se eu tenho uma demanda de 12 mil unidades por ano e cada vez que eu peço 1000 unidades no meu pedido, meu Q igual a 1000, se eu divido 12 mil por 1000, eu vou ter 12 pedidos em um ano, ok? E eu tenho os meus custos que são independentes, que ele não varia conforme os outros dois em relação à quantidade que eu tenho em estoque, que geralmente é um valor fixo esse meu custo independente. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou ter o custo de, por exemplo, impostos que eu pago, né? Independente da quantidade que eu tenho no meu estoque. Se eu estiver falando, por exemplo, de um imposto predial, eu vou pagar, eu vou ter aquele custo independente se eu tenho 0 no meu estoque ou ocupação máxima, ok? Então, custos como esse, que são normalmente uma quantidade pequena, compõem o que a gente chama de custos independentes. Quando eu faço o somatório de todos esses custos, né, eu tenho o que a gente chama de custo total. Então, quando eu tenho o meu custo de carregamento de estoque, mais o meu custo de pedidos, mais os meus custos independentes, eu tenho o meu custo total, que é dado pela equação que aparece na nossa tela e vocês podem acompanhar também, que nada mais é do que todas as equações juntas formando o custo total, ok? Para a gente entender um pouquinho como funciona a relação desses custos, né, e para a formação do custo total, nós temos um exemplo que vocês podem acompanhar sobre custos de estoques e a gente vai ler junto o enunciado. Então, determinar o custo total anual de manutenção dos estoques de uma empresa que comercializa um produto cuja demanda anual é de 40 mil unidades. O produto é comprado por 2 unidades monetárias a unidade, ok? Numa taxa de juros correntes no mercado de 24% ao ano,
os custos anuais de armazenagem são de 80 centavos de unidade monetária por unidade. E os custos invariáveis anuais para esse item de estoque são estimados em 150 unidades monetárias. Os custos de obtenção, eles são de 25 unidades monetárias por pedido, ok? Então, calcule o custo total de estocagem para lotes de 1.000, 1.200 e 1.400 unidades, ok? Então, nós temos na resolução do nosso exercício, primeiro o cálculo do custo de carregamento de estoque, considerando cada uma das quantidades que foi dada no enunciado, 1.000, 1.200 e 1.400. Então, utilizando a equação do custo de carregamento, nós chegamos a um resultado de 640 para uma quantidade de 1.000, 768 para 1.200 e 896 para 1.400. Então, na verdade, nós fazemos a mesma conta usando a equação, apenas substituindo o Q pelas quantidades que estão variando, ok? Uma observação importante. Vocês viram que, conforme a gente apresentou no gráfico anterior, sobre o custo de carregamento, nós temos que, à medida que aumenta a quantidade, esse custo ele aumenta, ok? Para o cálculo dos custos de pedido, nós temos aqui também a aplicação da equação que nós vimos anteriormente, ok? Então, esses custos de pedido, nós estamos dividindo a demanda por Q, que é o que vai variar nessa equação, vezes o custo unitário de pedido, ok? Então, nós temos que, para um custo de pedido de 1.000, considerando uma quantidade de 1.000, nós temos também um custo de 1.000. Um custo para a quantidade de 1.200 de 833 e para 1.400, 714. Vocês podem verificar que esse custo já tem um comportamento inverso. À medida que a gente aumentou a quantidade, nós tivemos uma redução nesse custo. Bom, os custos independentes e invariáveis, como o próprio nome diz, eles são o mesmo valor para qualquer das quantidades, então consideramos 150. Ok? Colocando esses resultados na equação de custo total, nós temos um resultado de um custo total para uma quantidade de 1.000 de 81.790. Para 1.200 nós temos 81.751 e para 1.400, 81.760. Notem que esse valor ficou alto porque além dos custos de carregamento, além dos custos de pedido e dos custos invariáveis, nós estamos somando o preço da quantidade total de produtos, quando na última parcela da nossa equação nós fazemos a multiplicação da demanda vezes o preço, ok? Então, se vocês observarem, o custo total ele reduz quando a gente aumenta para 1.200 o nosso pedido, a quantidade comprada, mas depois ele começa a aumentar também para 1.400, mostrando que aquela curva de custo total que eu falei para vocês, que era uma parábola, também é real, ok? Importante vocês atentarem para esse comportamento do custo de carregamento, do custo de pedido e do custo total, porque isso vai ajudar a gente a entender uma outra parte da nossa matéria mais adiante, ok? Então, esse exemplo ele ilustra para a gente como que a gente utiliza as equações e também ajuda a gente a visualizar o comportamento desses custos conforme as quantidades aumentam ou diminuem em cada pedido ou no nosso lote. Ok? Então, é isso e nós temos a continuidade do nosso curso falando sobre estoques nas próximas aulas. Nós chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Nós agradecemos a atenção de todos. Se tiverem necessidade, vocês podem acessar os links da nossa disciplina que estão no nosso cronograma, que são o blog da disciplina, o canal do YouTube e o e-mail do professor, ok? Não se esqueçam do nosso método de estudo, então assistam os vídeos, leiam o texto de referência, façam os testes de conhecimento,
Se tiverem alguma dúvida, retornem ao início. Caso as dúvidas persistam, vocês podem entrar em contato com o professor que nós teremos o prazer de tirar a sua dúvida. Então é isso, até a próxima aula e bons estudos!